Boa noite, meu nome é Cristina Helena, eu sou pró-reitora de pesquisa e pós-graduação em estrito senso da SPM. Esta é uma iniciativa do programa de mestrado e doutorado de comunicação e consumo da escola, e tenho o prazer de estar aqui com vocês, obrigada pela participação de todos. Nós temos um chat onde vocês podem se apresentar para a gente conhecer quem está aqui com a gente, né? Mandar perguntas também para quem está fazendo a apresentação, para a gente poder interagir, aproveitar essa oportunidade. E, de qualquer forma, como muitos não conseguem participar nas datas, a gente grava e depois disponibiliza no canal do YouTube da SPM. Então, obrigada pela participação de todos. Rosa, por favor, é com você. Bom, obrigada, Cris. Eu sou Rose de Melo Rocha, sou professora aqui do PPG-Com da SPM e líder do grupo de pesquisa Juvenália, que é um dos grupos ativos aqui do nosso programa. Os que quiserem conhecer mais sobre os grupos de pesquisa do programa podem acessar as nossas páginas e redes sociais a partir do próprio portal da SPM. Tá? Bom, agradeço também à Pró-Reitoria por essa iniciativa, né, que nos permite compartilhar um pouco de conhecimento, no sentido de que a gente pode colocar, né, em condição de diálogo e de interlocução um pouco das nossas preocupações e temas de pesquisa. Então, obrigada aí pela iniciativa. E nesse sentido, hoje a nossa ideia, né, é poder aqui pensar um pouco sobre as condições de emergência do ativismo como uma categoria analítica que se torna relevante para a gente pensar a ação política juvenil na contemporaneidade, né? Então, a gente vai refletir um pouco sobre essa temática, inclusive também observando que, através desse ativismo juvenil contemporâneo, algumas agendas, né, se tornam presentes como pautas relevantes no debate público. Então, por exemplo, né, as questões étnico-raciais, as questões de gênero, as questões estéticas e culturais, né, as próprias questões geracionais e as diferentes interfaces que se estabelecem entre esses vários campos. O recorte hoje é específico, esse é o recorte que a gente assume no Juvenália, né? Que é pensar esses ativismos desde uma perspectiva latino-americana, né? Então, é nessa direção que nós vamos caminhar hoje nesse espaço de interlocução. Aqui já falou, né, sobre isso, mas só rapidamente apresentando a estrutura. A Milene Migliano, que faz a mediação comigo dessa atividade, fará a apresentação das nossas convidadas. Teremos uma sequência de apresentação de cada uma da seguinte maneira: Carolina Iara, Melina Vasquez e Silvia Borelli. Voltamos para a mediação, que articula ali algumas questões para as palestrantes. Recebemos as questões das pessoas que estão aqui hoje conosco e fazemos pelo menos uma rodada de interlocução com as palestrantes. Então, essa é a estrutura prevista. A Carolina Iara tem um compromisso que ela já me avisou, né? Ali por volta das 19 horas, então, se for necessário, ela vai se ausentar um pouquinho antes, por isso ela inicia com a apresentação. Então, muito obrigada, Milene. Muito obrigada. Boa noite a todas, todes e todos. Como a professora Rose já disse, eu sou Milene, sou investigadora do grupo de pesquisa Juvenália, que ela lidera. Sou pós-doutoranda no programa de pós-graduação em comunicação e consumo da ISPM, professora na Unip e membro do grupo de pesquisa GECA, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E não me prolongando mais, vou apresentar rapidamente as nossas convidadas. Então, Carolina Iara de Oliveira é travesti, intersexo e negra.
é escritora, mestranda em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC e assistente de políticas públicas da Prefeitura de São Paulo. É da coletiva Louca de Favirens, da Rede de Jovens São Paulo Positivo, da Associação Brasileira de Intersexos e da bancada feminista do PSOL em São Paulo. Boa noite, Carolina. Passando para a professora Melina. Professora Melina Vasquez é doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires, pós-doutora em Investigação em Infâncias e Juventudes, por uma rede Claxo, Sind, Flaxo, Universidade de Buenos Aires, PUC São Paulo, COLEF, CIPES e UNLA. É também pesquisadora adjunta do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, com sede no Instituto de Investigação Gino Germani, na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires, onde coordena o Grupo de Estudos de Políticas e Juventudes, GEPOJU, na mesma universidade. Também na Universidade de Buenos Aires, é professora de Sociologia da Infância, Adolescência e Juventude, na graduação em Sociologia, e também é professora em especializações da Claxo e da Unicef, além de diversos seminários de pós-graduação em diversas universidades nacionais e internacionais. Coordenadora acadêmica da especialização e curso internacional em Infâncias e Juventudes da Claxo, também é co-coordenadora do Grupo de Trabalho Juventudes e Infâncias da Claxo, de 2016 a 2019. Boa noite, Melina. E agora a professora Silvia. Professora Silvia Helena Simões Borelli, antropóloga, professora, doutora livre-docente no Departamento de Antropologia e na pós-graduação de Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Coordena, na mesma instituição, a CEDEP, Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de Projetos Especiais. Fez graduação em Ciências Políticas e Sociais na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 1973, mestrado em 83, doutorado em 95 e livre docência em 2006 na PUC São Paulo. Co-coordena o programa de pós-doutorado de investigação em Ciências Sociais, Infância e Juventude da Claxo, e integra o comitê científico da Rede INJU, Rede de Pós-Graduação em Infância e Juventude da Claxo e da Organização de Estados Ibero-Americanos. Assim como também coordena também faz parte dos comitês de coordenação e avaliação da Escola Internacional de Pós-Graduação em Infâncias e Juventudes da América Latina, da Rede INJU. Boa noite, Silvinha, e passo a palavra, então, à Carolina. Muito obrigada. Boa noite a todas, todos e todos que estão aqui presentes, né, nesse começo de noite, nessa sexta-feira. Primeiro, eu gostaria de agradecer bastante, né, a Pró-Reitoria pelo convite, né, a Rose, né, pela conexão que nós temos nessa construção de epistemologias e de trocas, né, que nós temos no último período, né. A Silvia e Melina, né, minhas companheiras aí de discussão, né, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né, a Milene também, e a todas que estão aqui, todas e todos que estão nos vendo agora, né, reservando essa sexta, né, que está num clima agradável, uma temperatura agradável, para ver esse debate aqui, mesmo que seja online, né, devido à pandemia. Bem, dito isso, né, eu gostaria só de acrescentar uma coisinha na apresentação, que em geral eu esqueço de colocar na mini bio, mas é de suma importância, principalmente agora em setembro, que é o mês da visibilidade bissexual, né, de que eu também, além de tudo, todos os outros marcadores que eu coloquei, eu também sou bissexual. Então, eu estou aí em 3 letras da sigla LGBTI+, né, a letra B, a letra T, né, de transexual, e a letra I de intersexo, né? E engraçado que essa semana, né, tem sido muito rica para mim nas discussões sobre justamente a identidade, a experiência e as formulações de políticas, né?
sejam políticas de resistência, sejam políticas de esperança e de utopias, né? Então, na terça-feira, só resgatando um pouco como foi minha semana, né, para falar um pouco para vocês, participei do grupo de estudos que eu faço parte lá na Federal do ABC, com a minha orientadora de mestrado, a Arlene Ricoldi. A gente estava discutindo muito sobre um texto da Joan Scott sobre experiência, né, e a gente acabou puxando um pouco o texto da Avi Tabra, também sobre diferenciação e o processo de experiência, né, na diferença entre as pessoas e grupos, né? E a gente começou a refinar muito, né, do quanto a experiência, né, e o fazer político tem muito a ver com as condições subjetivas, não subjetivas da economia, da política e do território, né? E essa coisa do território vem me puxando bastante, né? Tanto é que também no grupo Juvenália, acabei conversando na quarta, né? Sobre isso, né? Do quanto que o fato de eu morar em São Paulo, de eu estar numa região, num bairro, né? A partir dos 10 até os 20, 24 anos, né? Num bairro que foi forjado pelo movimento de moradia, né? Pela luta pela terra e pelo teto, né? Que são duas grandes reivindicações, né? Desde o século XIX, com a abolição da escravatura até agora, né? Sobretudo para a população negra e aí para a questão étnica, né? Do quanto isso me fez ser forjada para o ativismo, né? Para a militância política, seja essa militância política na institucionalidade, ou seja, estando na Associação Brasileira de Intersexo, com CNPJs, fazendo parte de uma diretoria, seja numa pré-candidatura coletiva para a vereança de São Paulo, a denominada bancada feminista do PSOL, seja em agrupamentos que não são institucionais, como o próprio terreiro, que eu faço parte, né, que eu pratico minha religião candomblessista, que é o Ilê Axé Ojoá, seja nos coletivos, né, como o coletivo Louca de Favirense, seja na política do dia a dia, né, a política cotidiana. Então, o fato de eu ter lá aos 11, 12 anos, no bairro de São Mateus, em São Paulo, ter a presença ali dos mutirões, né, pela casa própria, das assembleias, dos movimentos de moradia, recheadas de mulheres, né, mulheres nordestinas, negras, periféricas, né, todas da classe trabalhadora, mas em sua diversidade, né, e pela pauta da moradia, aquilo me forjou para reconhecer em mim as minhas experiências, né, a minha identidade, e me nuclear, me agrupar com pessoas que ou comungam de alguma identidade que eu também comungo, ou de pautas, né, que são, por mim, enxergadas, né, como emancipatórias, mesmo que eu não conhecesse essa palavra emancipação, né? Mas já havia ali esse ensejo, né, pela emancipação. Então, foi assim que eu fui entrando nos movimentos sociais e foi assim que na minha graduação também, né? Quando eu consigo entrar numa universidade, na Universidade Paulista, como para fazer design gráfico, né? Para fazer artes gráficas, como que só a estética pela estética, para mim não foi suficiente, né? Do quanto eu comecei a me apaixonar ali ao estudar antropologia, sobretudo, né? E um pouco de sociologia para a formulação de design, de marca, de branding, essas coisas, né? Ali por volta de 2011, 2012, né? Que foi quando eu estava fazendo a minha graduação de 3 anos, do quanto eu fui para as ciências sociais a partir, né, dessa conexão que eu tive com a academia, mesmo que em outras áreas, e do quanto essa experiência já pregressa desde a pré-adolescência
me mobilizava para tentar entender, tentar ter agência, né, um pouco mais consciente, digamos assim, sobre a realidade social, né, e tentar transformar, de certo modo, essa realidade social. Então, eu verifico isso, né, na minha trajetória. Eu já estou aqui fazendo um esforço, né, político de autoetnografia e de trazer a minha trajetória num viés político e também de análise social e econômica, né, para trazer isso para vocês, né? E aí, para dizer disso, né, do quanto, apesar de hoje eu estar em outra seara disciplinar, né, de eu estar mais na sociologia, antropologia, quanto à estética, né, e o estudo da estética, o estudo das artes, me mobilizaram, né, para estender a minha militância, né, minha militância política já existente ali, né, nos coletivos periféricos e LGBTI+, e negros, dos quais eu já fazia parte ali na minha adolescência, né, no bairro de São Mateus, na Fazenda da Juta, enquanto eu estendo isso para querer estudar na academia, né? Enquanto eu vejo a academia também como um espaço de disputa, tanto narrativa quanto de disputa pela realidade concreta, né? Então, eu verifico isso e acabo fazendo esse caminho. E olha só, né, as coincidências da vida, né? A Silvinha passou pela FESP, né? Lá atrás, né, em algumas décadas atrás, 2,5 décadas atrás, né? E eu passo pela FESP-SP também, agora nos anos 2016, 2017, né? Para fazer uma pós-graduação em sociologia, né? Da qual eu não defendi a monografia, porque a monografia eu mandei para a Universidade Federal do ABC e acabei passando no mestrado lá e caí dentro, né? Mergulhei, porque eu tenho esses ímpetos, né, de mergulhar e de me jogar e tal. E isso tudo me faz chegar até o coletivo Louca de Favirense, né? Chegar em 2016, né, para participar de um coletivo que contestava certas narrativas ou de total estigma mortificante, né, das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Também a outra narrativa de que estava tudo resolvido na questão da AIDS, né? Então, o coletivo Louca Favirense nasce aqui em São Paulo, né? Eu acabo encontrando outras pessoas que comungam de idealizações políticas e de pautas muito semelhantes das minhas, né? Dentro de um contexto do movimento social de AIDS, né? Então, a gente nasce quase como uma ruptura da rede estadual de jovens vivendo com HIV/AIDS, a qual eu já fazia parte desde 2014. Então, 2 anos depois, em 2016, eu conheço num encontro que nós fizemos dos jovens do estado de São Paulo para um curso. Isso acaba nascendo, né? Um coletivo com uma narrativa mais radical, né, sobre as questões da AIDS no país e da vivência com HIV no país, né? Não só a estrutura do departamento de AIDS e das políticas de saúde, mas da vivência, né? E aí eu verifico que estar nesse coletivo me faz ainda mais me apropriar das disputas ativistas, né? Seja na academia, seja nas mídias, né? Então, cyberativismo vai ser algo muito importante, né, para o coletivo Louca de Favirense e para mim próprio, né? Então, inclusive, escrever para blogs, escrever para portais de notícias da internet, escrever para o Facebook, para a página do Facebook da Louca de Favirense, é algo de suma importância, né? E que vem sendo estudado por alguns acadêmicos que, né, em alguns programas de mestrado pelo país. Mestrado e doutorado, né? E isso tudo
desemboca agora para este momento, né, em que nós temos um desmonte do Sistema Único de Saúde no país, nós temos uma pandemia que está sendo erroneamente, né, enfrentada pelas políticas públicas brasileiras e pela situação, né, reacionária que o país enfrenta, né? Nós, do Coletivo Loucademia de Savirens, e eu mesma, tenho praticado muito a perspectiva de uma política da esperança ou de uma política da utopia, né? Do quanto, nesse momento mesmo, de uma situação muito complicada, né? De uma situação muito reacionária, com fascismo se aurindo cada vez mais, né? E de situação sanitária estando cada vez mais difícil, né? E as perspectivas de uma resolução científica, de uma vacina, ser paulatinamente atacada, seja pelo bolsonarismo ou seja pela direita liberal, como agora com o PL 529 do governo Dória, tentando acabar com a autonomia universitária, enfim. Com essa série de ataques, a nossa tendência, muitas vezes, é para a distopia, né? Nossa tendência é pela preparação dos nossos corpos, das nossas existências e dos nossos agrupamentos para resistência, mas uma resistência só para barrar, né? Muitas vezes, quando não para uma resistência só para adiar, né? O trágico, né? Então, digamos assim, em alguns momentos parece que é algo até determinista, né? Então, a gente sai, né, da escola da agência, da escola das revoluções, né, pensando em troncos, né, epistemológicos, a gente sai desses troncos e vai, às vezes, para um tronco até determinista, né, de que a coisa vai acontecer, não tem muito o que fazer. Eu verifico isso, né, que é uma reação que não é nada estranha, né, devido a tantos acontecimentos nefastos mesmo, né. Mas a gente não pode pensar que, historicamente, a humanidade já passou por situações tão complexas ou até piores, né? Então, e dessas situações nasceram revoluções, nasceram transformações sociais profundas, nasceram grandes utopias que atravessaram séculos. Então, como que a gente também transforma essa situação que a gente vive e as ideias que a gente produz nesse momento, né? As artes, as comunicações, as formas que a gente se comunica, as formas como a gente produz conhecimento, saberes, como que a gente transforma tudo isso em política da esperança, né? Em epistemologia da esperança. Eu acho que é um desafio, né, para todos nós, que eu acho que cada vez mais nós temos que estar dispostos e dispostes, né, para essa situação, né? Como que a gente consegue mobilizar utopias através das pautas clássicas, né, de agenciamento político, de mobilização, né? Então, como que a gente consegue reacender, né, a consciência de que existe luta de classes, essas coisas, mas como que a gente também consegue transformar a nossa experiência, a nossa identidade em formas de utopias, em formas de políticas da esperança, em formas de mobilização social, né? Então, como estando em 3 letras da sigla LGBTI+, né? Sendo uma pessoa bissexual, sendo uma pessoa travesti, uma pessoa intersexo que foi mutilada na infância, que recebeu hormonização forçada, né? Enfim, que todos os meus direitos humanos foram desrespeitados desde que eu nasci até agora, né? Para que eu fosse encaixada numa caixinha até um ano atrás, né? De homem, né? E como que eu subverto isso, vou para a travestilidade, me retifico e, enfim, crio outra coisa, outras perspectivas, né?
mas do quanto eu consigo fazer isso também numa perspectiva individual também, mas coletiva, né? Como que a gente consegue fazer aquilo que a Beatriz Nascimento e o Abdias Nascimento chamavam de aquilombamento ou quilombismo, né? Como a gente consegue mobilizar esses saberes ancestrais de coletividade, de mobilização, de enfrentamento e resistência, sem perder a solidariedade, né? Sem perder esse viés, né? Esse ideal de respeito a mim e à alteridade do outro, né? Então, eu acho de suma importância isso, né? Como a gente consegue mobilizar esses pensamentos e essas práticas, né? Ou como diria os marxistas, né? A praxis, a tal da praxis, né? Como a gente faz, né? Para pensar isso. Eu tenho utilizado muito, né? A poesia, né? Para pensar essas epistemologias, né? Até mesmo para me alimentar e ter insights, por exemplo, para minha dissertação que está em andamento, né? Mas a abertura de consciência eu acho que é muito importante também para a prática política institucional, né? Então, o fato de você topar estar em espaços coletivos de luta, eu acho também que tem sido algo muito importante e que tem se apresentado de diversas formas, né? Eu acho que esses coletivos juvenis, sabe, que aparecem, de repente 5, 6 pessoas se juntam e daqui a pouco é 10, daqui a pouco é 15, aí daqui a pouco esse está fazendo coisas com outro coletivo, mesmo bairro. Aí tem alguns coletivos que são muito enraizados no território, outros vão juntando, como a Louca de Faverens, trajetórias de diversos territórios, né? Então a gente vai ter Natal, né? Até pessoas de Natal vai ter no coletivo Louca de Faverens, vai ter pessoas do Capão Redondo, Brás, eu, né? Desse eixo São Mateus de Itaquera, pessoas do centro, então ali da Augusta, pessoas do interior de São Paulo, né? Então são diversas formas de quilombismo, né? De aquilombamento. Agora com as redes sociais, isso vai se fazendo em rede também, então facilita esses territórios afastados, né? Mas a gente vê também essa coisa do bairro, né? Do território ali, também como uma forma de mobilização muito importante, né? E mobilizando essas pautas que a Rose falou no início, né? A pauta da identidade e a pauta dos direitos, né? Eu acho que são duas grandes janelas de esperança que a gente tem que usar, né? Da identidade enquanto positivo, algo de emancipação, né, do sujeito e da sujeita, do corpo e da corpa, e os direitos, né? Naquilo que a Patricia Hill Collins chamava de autodefinição, né? Ou seja, a pessoa ela se identifica, né? Ela se autodefine, né? Às vezes pegando algo que foi criado, inclusive, para destituí-la de direitos, né? Então você pega a identidade negra, né? Que foi criada para o escravismo. Você pega a identidade travesti, que foi criada pela medicina para patologizar, né? Assim como a transexualidade, né? Que era transexualismo, né? Enfim, uma gama de identidades que às vezes são criadas para a exclusão, do quanto a gente subverte isso e se autodefine. E aí, nessa autodefinição, é importante a utopia e a rebeldia, para você enxergar-se enquanto um ser que tem direito à emancipação, que tem direito a coisas boas, direito a ter direitos, né? Acho que o principal foco hoje é esse, né? Do quanto a gente usa a identidade não por si, mas como algo para se ter esperança, algo para se ter utopia e algo para romper barreiras, né? Eu acho que é esse o recado, né? E eu estou vendo aqui se eu consigo entrar na internet, porque mas eu acho que eu não vou conseguir. Tudo bem. Eu ia ler uma poesia, mas eu vou deixar
esse tempinho para as minhas colegas falarem. E aí eu já agradeço bastante novamente por esse espaço de fala, né, por esse espaço de articulação. E eu acho que é muito importante também a gente multiplicar isso, né? Multiplicar as trocas, né? E as trocas não só pela linguagem escrita, né? Mas pela oralidade, né? Ainda mais eu que venho de uma matriz africana, né? Sou candomblessista, sou filha de Ossan, que é orixá das ervas, orixá do mistério das florestas, né? Eu acho que é muito importante a gente valorizar essa troca através da oralidade, né? E da presença, da pertença, né? Então, é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Carol. Então, vamos escutar agora Melina Vázquez. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todas, a todos y a todes. Espero que puedan comprender mi español. Voy a tratar de hablar despacio. Bueno, agradezco mucho a Rose, a Mileni, bueno, a Carolina, a Silvi, ahí veo Simoni, muchas personas queridas con las que dialogamos en distintos espacios y me alegra mucho y agradezco la invitación. Bueno, la idea de poder pensar, de juntarnos, discutir, dialogar, poner en común experiencias, me parecía muy tentadora y aprovecharla para tratar de pensar el contexto de pandemia, porque muchas veces cuando los fenómenos van sucediendo es difícil pensarlos mientras suceden, y creo que estas instancias son muy productivas en su carácter colectivo, diverso, de distinto tipo de experiencias y registros, para tratar de parar y pensar lo que está sucediendo, aún con el riesgo de hacer algunas conclusiones que pueden ser apresuradas, pero pensar la coyuntura creo que tiene ese interesante desafío, y valga la apuesta por ello, ¿no? Quería compartir con ustedes, bueno, ahora en un minuto voy a compartir la pantalla para compartir un PowerPoint que no es para acompañar mi exposición, sino para tratar de ilustrar con algunas imágenes y fotos las ideas que quiero compartir con ustedes, que tienen que ver con poder pensar. Si querés, Rose, yo lo puedo compartir desde acá, el PowerPoint. Eu peço só a Cris para autorizar aqui o compartilhamento. Já? Então você já pode. Ok. Ya, Meli. A ver, bueno, voy a empezar, perdón, presentación. Ahí. Ay, perdón. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Sí. Voy a ir hablando y en algunos momentos voy a ir retratando con algunas de estas imágenes. Básicamente lo que quería era compartir una pregunta que estuvo habitando en mí en este tiempo respecto de cómo pensar la relación entre activismo, acciones colectivas, juventudes y pandemia. Principalmente pensando de qué manera el escenario de la pandemia y sobre todo las distintas estrategias de aislamiento social que se fueron dando en los distintos países de América Latina, cambiaron el escenario para llevar adelante un conjunto de acciones colectivas que venían sucediendo de manera muy contundente en algunos países. Brasil es uno de ellos, Colombia, Chile. De repente la pandemia puso un parate, y nos guste o no nos guste, representa un momento de reconfiguraciones bastante importante, en el sentido de poder pensar que por momentos se abre una coyuntura de oportunidad política para la apertura hacia algunas demandas, sujetos, sujetas y acciones, pero a la vez un desafío para ver cómo dar continuidad a algunas de las luchas que en el contexto actual no pueden tener lugar. Sobre todo en esta pregunta, que me parece que desde otra perspectiva nos comparte Carolina, que tiene que ver con pensar el lugar de los cuerpos en la relación con las luchas, es decir, en qué medida se puede sustraer el cuerpo de un conjunto de luchas y en qué medida la virtualización de los reclamos permite sostener ciertas demandas y ciertas agendas muy necesarias.
Pienso que acá sin duda, y mi reflexión va a ir más que nada para poder pensar casos que tocan a la Argentina, pero creo que es interesante pensar varios procesos en espejo con Brasil y con otros países de América Latina, pensando que esa coyuntura está muy atravesada por las medidas de aislamiento y el perfil de los gobiernos de turno en cada uno de los países. Por eso creo que el caso de Brasil y el argentino, en ese sentido, está ya no en espejo, sino más bien en contrapunto, ¿no? No es lo mismo, a los fines de pensar la relación entre cuerpos, lucha, juventudes, las cuarentenas sugeridas que las obligatorias, el estado de sitio o el estado de derecho, la movilización de las fuerzas de seguridad, o qué tipo de fuerzas de seguridad se movilizan y con qué fines. Es decir, que la coyuntura está muy atravesada por el perfil de los gobiernos en cada uno de los países, y creo que sin duda en Argentina nos agarró, entre comillas, en un buen momento, porque, digamos, volvimos a encontrarnos con un gobierno, con una gestión del Estado, que por lo menos va a destacar el lugar del Estado como un articulador de los conflictos sociales, no de la conflictividad social, sino de los problemas sociales, y que va a apostar, al menos en su discurso público, a una idea de que la salud pública, la educación pública, son valores, algo que en los últimos 4 años de gobierno de Mauricio Macri se puso bastante en tensión, al punto tal que no teníamos Ministerio de Salud. O sea, recién en el gobierno de Alberto Fernández se rejerarquizó un área que había ido al estatus de ministerio. Imagínense la gestión de una pandemia con una secretaría en lugar de un ministerio. Parecen pequeños gestos, pero hablan de una reconfiguración del lugar del Estado como un articulador de la vida social. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con estas luchas que vienen del ciclo anterior? Que por esta dimensión de pensar en el contexto en el que las cosas están sucediendo, todavía no vemos qué viene de antes y qué está empezando, ¿no? Siempre es un gran problema construir periodizaciones cuando los fenómenos están en proceso de suceder. Y una de las cosas interesantes para pensar es que la última gran manifestación pública, callejera, con mucha visibilidad, fue el 8 de marzo. El 8 de marzo y el paro internacional de mujeres el 9 de marzo. Es decir, que lo último que encontramos, la movilización callejera, y antes de eso, el 19 de febrero, en una manifestación, acompañando un debate que en Argentina y en muchos países de América Latina se está dando en torno a la legalización del aborto. También una cosa para mencionar es que en la apertura de las sesiones legislativas del presidente, se propuso por primera vez en la historia de Argentina un presidente que iba a presentar un proyecto de ley para legalizar el aborto. Hasta el día de hoy esto no ha sucedido, pero ha construido una plataforma de expectativas y de demandas que sin duda va a ser muy difícil poder dar marcha atrás sin algún costo político. De alguna manera estas manifestaciones vienen mostrando la construcción de una causa militante fuerte en torno a feminismos y disidencias, en las cuales no solo vamos a encontrar la proliferación de grupos, sino que para mí es mucho más interesante, el reconocimiento de esta causa como una causa ineludible para pensar las luchas juveniles en todo tipo de colectivos, sindicales, partidarios, estudiantiles, al punto tal, que es bien interesante, dentro de la genealogía de los movimientos de derechos humanos, tenemos a las abuelas de Plaza de Mayo, tenemos a las madres de Plaza de Mayo, tenemos a los hijos, y digo hijos porque es la sigla, hijos en masculino, digamos, con la O, y recientemente se ha formado el grupo de nietes. Es decir, que la genealogía política de las resistencias nos muestra cómo luchas de distintas orientaciones políticas y causas se van reconfigurando y viendo interpeladas por ejemplo, un lenguaje inclusivo o un reconocimiento, y esto ha sido bien interesante, de sus propias luchas en claves alternativas. Por ejemplo, usando el pañuelo que simboliza la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, modificándolo de la cabeza y poniéndoselo como, a ver si llego acá, poniendo ya no el pañuelo blanco de las abuelas que va acá, sino poniendo a los desaparecidos con este pañuelo que simboliza la lucha por la legalización del aborto. Entonces se convierte en una clave que interpela espacios político-partidarios, incluso diferentes en términos político-ideológicos, y sobre esto voy a tratar de volver más adelante.
Al momento de, digamos, entrar en lo que llamamos las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, que fue la expresión que se le dio a nuestra cuarentena en Argentina, que sí fue obligatoria, lo que empezamos a ver es, bueno, otros recursos para tratar de pensar cómo construir y sostener ciertas demandas que no pueden esperar a que la cuarentena pase, como por ejemplo los femicidios, ¿no? Entonces, el desarrollo de un conjunto de acciones con un fuerte componente estético y visual, ¿no? Que van a tratar de reemplazar la contundencia de esos cuerpos movilizándose en las calles, que es algo difícil de reemplazar por la contundencia que han ido cobrando muchas de estas movilizaciones. Por eso tomaba aquí un ejemplo de una organización que hace un relevamiento de femicidios y que, por ejemplo, es la que ha dado el dato de que durante la cuarentena en Argentina llevamos 110 femicidios, ¿no? Un número que tristemente va creciendo día a día. Entonces propusieron hacer estos obituarios de género, donde se empiezan a visualizar en este modelo clásico de representar la muerte y despedir a la persona que ha muerto, el nombre de la persona, la edad que tiene y cómo fue asesinada, ¿no? Entonces, ver a través de qué recursos virtuales resulta posible sostener y mantener algunas de estas causas militantes que no pueden esperar, digo una vez más, que pase la pandemia, porque la pandemia y la consigna quédate en casa profundizó esta y muchas otras violencias, como por ejemplo las violencias hacia niños, niñas y jóvenes, ¿no? Que fue también algo que surgió en la agenda. UNICEF presentó un informe, por lo cual visualizar las violencias cuando la consigna es quedarse adentro del hogar, que es donde son asesinadas la mayor cantidad de las mujeres, sin duda representa algo que no tiene posibilidades de esperar. Otra cuestión, digamos, ni bien empezó la cuarentena, digamos, dentro de la tradición de la movilización de jóvenes, de estudiantes, las cuestiones de memoria, verdad y justicia se han ido configurando dentro de los rituales de movilización de una manera muy contundente, y quería compartir este gráfico porque revela el peso que tiene la manifestación en torno a este tipo de acciones de memoria, verdad y justicia, en una encuesta que hicimos con jóvenes estudiantes, jóvenes militantes de organizaciones territoriales y partidarias, donde muestra que el 33,4% de las acciones de protesta de las que han participado tienen que ver con este tipo de reclamos. Y digo esto ¿por qué? Porque, y el segundo punto, este 22%, representado por reclamos por administración de justicia, es decir, violencia policial, represión policial, casos de lo que llamamos nosotros gatillo fácil, donde hay un disparo que es más fácil cuando se dirige hacia jóvenes. Una de las paradojas que abrió la cuarentena fue, ni bien empezaron las medidas de aislamiento, tenía lugar la tradicional marcha que se realiza en conmemoración del inicio del último golpe militar en Argentina, el 24 de marzo. En ese sentido se planteó el dilema respecto de qué hacer, ¿no? Con un cierto criterio de la imposibilidad de reunir tanta cantidad de gente. Es una manifestación absolutamente masiva. De hecho, entre los jóvenes se habla de la marcha del 24, no requiere ni siquiera ser inscripta en un mes o en un año, sino que el 24 representa ese momento donde muchas de las juventudes, incluso hay dos marchas, una más afín a los sectores del kirchnerismo y otra más afín a los partidos de izquierda, disputando la plaza, disputando los horarios. Es una marcha ineludible. Frente al escenario de la pandemia, se debatió entre los organismos de derechos humanos y se decidió no hacerla por primera vez en una historia muy importante donde esta manifestación tiene realmente mucho que ver con la forma de producir memoria. Quería compartir, digamos, algunas de las estrategias que se llevaron adelante. Primero, la propuesta de colocar pañuelos blancos en las puertas de los hogares, ¿no? Representando la consigna del nunca más, de somos 30.000 detenidos desaparecidos. Y también, compartir esta expresión de una cantante, Liliana Herrera, muy emblemática, generacionalmente podríamos decir par de muchos de los jóvenes detenidos desaparecidos en los 70, que dice: la memoria no está en cuarentena, la memoria aparece aunque no queramos. ¿Quién dijo que no vamos a marchar? Vamos a marchar porque vamos a escuchar
los pasos que hemos dado siempre, a oír las canciones que hemos cantado siempre, vamos a pronunciar las consignas que hemos pronunciado siempre. Eso es la memoria. La memoria no está en cuarentena. La marcha se hace aunque no se haga, porque está en nosotros para siempre. En ese sentido, también militantes de hijos empezaron a plantear una idea de leer la coyuntura, de leer el momento de la cuarentena como una forma de producir otros lazos de solidaridad. Hay otra cita acá que no puedo ver por mi propio PowerPoint, pero que repone esta idea de, bueno, la dictadura también rompió nuestros lazos, poder no marchar, hacer memoria de otra forma y conservar los lazos de solidaridad representa una forma alternativa de ser consecuentes con la manera de hacer memoria que desde los organismos de derechos humanos tenemos. Otra de las cosas que pasó fue desde la vuelta a la democracia en el año 1983, no pasaba que la Federación Universitaria de Buenos Aires, que reúne a los centros estudiantiles de todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, una de las universidades nacionales más conocida, más destacada, no única y otras nacionales también, tomaron la decisión por unanimidad, y les puedo garantizar que las luchas entre centros de estudiantes son fuertes y los desacuerdos también lo son. Sin embargo, por unanimidad, decidieron levantar las elecciones de centros de estudiantes que correspondían para el año 2020. Y pongo el retrato de esta asamblea virtual porque representa otra de las formas de transformación de los mecanismos de toma de decisión entre grupos que no pueden reunirse presencialmente, y también eligen no reunirse presencialmente porque, como voy a comentar en un rato, algunas otras organizaciones sí lo han hecho, sí han persistido en el uso de la movilización callejera como principal mecanismo de visibilización de sus reclamos, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de mecanismos de toma de decisiones tan importantes, tan considerados para el grupo de estudiantes universitarios, también encuentra condiciones por unanimidad de modificación, ¿no? Sin embargo, también encontramos algunas persistencias en las formas de movilización callejera que tienen que ver con un espectro ideológico bastante amplio. Voy a empezar por organizaciones fuertemente vinculadas con partidos trotskistas de izquierda, como las que voy a contar ahora, y voy a terminar con las movilizaciones que podemos asociar a la derecha anticuarentena. En estas reconfiguraciones empezamos a ver grupos que estaban desde antes, digamos, pensar en las juventudes precarizadas en términos laborales parece una obviedad en un grupo como este. Sin embargo, las acciones colectivas no habían tenido la visibilidad que tienen ahora, quienes paradójicamente empezaron a ser llamados como trabajadores esenciales, ¿no? La idea del trabajador esencial primero tenía una inscripción, si se quiere, jurídica respecto de quién podía o no circular dentro de las medidas de aislamiento, es decir, quienes trabajaban en la salud, quienes trabajaban en alimentos, quienes trabajaban, por ejemplo, en repartos, ¿no? O esta gente que está vinculada con plataformas digitales o plataformas de reparto que en Brasil conocen muy bien, en Colombia, es más, ha habido muchas articulaciones entre muchos países para llevar adelante, por ejemplo, los paros internacionales de trabajadores y trabajadoras de aplicaciones, ¿no? De alguna manera también se va construyendo una identidad, y bien porque están muy interpelados por organizaciones de izquierda trotskista, la dimensión internacional de sus luchas tiene un peso bastante destacado, ¿no? Entonces, un poco, digamos, dentro de un trabajo que se hizo de una organización que no es para nada de izquierda, por eso es interesante el dato, ¿no? Que digan en CIPEC, que es una ONG de perfil centro-derecha, estos datos es para, digamos, llama mucho la atención, ¿no? Hicieron un relevamiento sobre trabajadores y trabajadoras de aplicaciones para mostrar el componente fuertemente juvenilizado de esos trabajadores y trabajadoras. Digamos, el 30% son menores de 30 años, y el promedio de edad es de 38 años. Otros datos interesantes son el fuerte componente educativo que tienen frente al promedio de trabajadores y trabajadoras de otros rubros, como también la fuerte presencia de jóvenes que provienen de otros países, ¿no? Que representa el 20% de los trabajadores frente al 4,6% de la población inmigrante en el país, lo cual da cuenta un poco de ese dato. La condición precaria de sus contrataciones,
no poseen ni seguro social, ni aporte social. Entonces, cómo de alguna manera estas agrupaciones, que por otro lado no solo se configuran en términos juveniles por la edad de sus integrantes, sino porque llevan adelante prácticas muy claramente juveniles. Veamos, por ejemplo, la intervención, el nombre Rappi y Furioses, ¿no?, que implica la intervención del nombre de una compañía multinacional puesto primero en la película Rápido y Furiosos, y después el Furiosos convertido en Furioses. Como decía antes, esta clave inclusiva de géneros que va permeando distinto tipo de luchas. Podemos reclamar elementos de higiene en el marco de la pandemia, pero lo reclamamos con un lenguaje inclusivo y ponemos la agenda de géneros presente, aunque no sea un colectivo de feminismos y disidencias, lo cual creo que es muy interesante para poder pensar esta transversalidad en las luchas. Y ATR, que es la agrupación de trabajadores de reparto, que representa un lenguaje claramente juvenil. ATR es una manera juvenil de decir a todo ritmo, a toda máquina, algo que pega muy bien. Entonces también estas intervenciones sobre los nombres, las modalidades de protesta que van a llevar adelante, que van mostrando una clave fuertemente juvenil. También el rol de los movimientos sociales dentro de la llamada economía popular, ¿no?, que también tuvieron que levantar una tradicional manifestación que tiene lugar el 7 de agosto, por, no sé si ahí me están mandando algún mensajito, no. Representa el momento en el que los movimientos sociales de base más territorial se articularon en la resistencia al macrismo. Pueden ver en la imagen la masividad que tienen esas protestas. Decidir abandonar la calle tiene un costo político para estas organizaciones que se han hecho visibles y han tenido algunas leyes que menciono ahí: una ley de reparación histórica de la agricultura familiar, la ley de emergencia social, la ley de integración sociourbana de los barrios populares, sobre la base de la confrontación callejera, con lo cual abandonar la lucha no es una tarea sencilla y fácil de tomar. Sin embargo, estos colectivos también han participado de la alianza de partidos y de movimientos que integran el Frente de Todes. Notemos que la alianza partidaria también se vuelve inclusiva, y el Frente de Todos, de Todes, representa su carácter inclusivo en el uso de una arroba o de un sol, ¿no?, que expresa un símbolo partidario. Entonces también ahí vemos estas articulaciones, cómo los movimientos sociales también se integran al Estado, y cómo se va a empezar a asumir dentro de la coyuntura de la pandemia y de la situación de participar también de una gestión estatal, la idea de que la batalla se va multiplicando en distintos frentes, ¿no? Dice, cito pequeño ahí, incidiendo en la superestructura política para que aplique algunas de estas leyes y medidas, promoviendo parlamentarios que las defiendan, es decir, que tienen representación en el poder legislativo, predicando para sostener estos temas en la agenda pública, aportando cuadros en las estructuras institucionales para que las desarrollen, y movilizando para reclamar cuando se paralizan. Es decir, abandonar la calle no significa abandonar la lucha, tampoco integrarse al Estado significa abandonar las calles. Multiplicar y diversificar los frentes que estos movimientos sociales tienen que dar en sus distintas instancias. No puedo ver acá el chat, así que Rose, vos haceme algún gesto si es que debo ir cerrando. Sí, Meli, yo pediría que sí, pero Silvia, Silvia, no sé si estaba con un problema de conexión. Silvinha. Entonces, encerre, Meli. Enquanto Dale. isso, Silvia regresa. Dale, bueno. Dentro de estas emergencias y persistencias, lo que vamos a ver muy fuertemente, tal vez las manifestaciones más masivas y más contundentes y más visibles en este periodo, han sido paradójicamente la de viejas y nuevas derechas, articuladas en reclamos anticuarentena, antivacuna, antiestado, construyendo equivalentes semánticos bastante complejos, ¿no?, pero que paradójicamente van a hacer bastante eco dentro de los llamados jóvenes libertarios, ¿no? Lo interesante me parece es pensar cómo estas derechas disputan la calle, o sea, ya no alcanza con hacer lobby,
sino que requieren de la movilización callejera para construir sentido común, adhesión y también reclutar militantes. Va a haber quienes se reconocen como militantes dentro de estos espacios, y esta épica de la resistencia me parece que es bien importante para poder entender algunas de las categorías a las que apelan, como por ejemplo la categoría libertad. Digamos, va a haber un reclamo anti-cuarentena, anti-intromisión del Estado en nuestras vidas, ¿no? En un discurso hiperindividualista que combina estéticas rebeldes, antisistema por momentos, y que lleva a que algunos de estos jóvenes adhieran, por ejemplo, a la legalización del aborto, del consumo de drogas, es decir, que en una adhesión ultraliberal terminan tocándose con algunas causas que pensaríamos que están absolutamente por fuera de su universo de posibilidades, a la vez que otros jóvenes están mucho más claramente vinculados con grupos católicos o confesionales declarados y militantes antiderechos, entre comillas, llamados pro vida, ¿no? En ese sentido, me parece interesante pensar en los riesgos de la pandemia como una instancia de producción de estos grupos, y en estos grupos disputando no solo las calles, sino la categoría joven y la identidad política de las juventudes como un espacio a conquistar, a incluir dentro de sus bases de representación política. Paso a la última, Meli, Mina. sí, le pido ahora que cerre, porque ya estamos con Silvinha Dale, ahora, dale. ya nos avanzamos un tanto en nuestro tiempo. Ok. Bueno, entonces nada más finalizar con las manifestaciones que me parece bien importante contra el gatillo fácil. La sexta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil tuvo lugar hace muy poquitos días. Vemos 102 casos de represión que incluyen asesinatos con un fuerte sesgo generacional. Y quisiera terminar con esta imagen que simboliza el pedido de justicia por Facundo, un joven que violó la cuarentena para ir a visitar a su novia. Pensemos alguna práctica juvenil, si la hubiera, como esa. Detenido por la policía, desaparecido desde el 30 de abril hasta esta semana, cuando se encontró un cuerpo muerto que finalmente en el día miércoles se identificó como el cuerpo de Facundo. Así que quisiera terminar con esta imagen y con un pedido de justicia por Facundo. Muchas gracias. Gracias, Meli. Silvinha, por favor. Olá! Olá para todos, todas, todos. E a mí me encantó oír mis compañeras, Carol, Meli, muy bueno. Eu me quedei um pouco aflita, Olha, eu falando portunhol, só Não, por conta da minha... Não, eu fiquei um pouco aflita porque a minha internet estava muito ruim, tive que mudar de lugar, mas acho que agora está tudo em ordem. Bom, eu, na verdade, depois de conversar com Rose, eu optei por uma apresentação que, digamos assim, traz imagens de como jovens coletivos estão enfrentando pelas brechas os grandes problemas que estamos vivendo aqui em relação à pandemia e as condições terríveis do Estado brasileiro e tudo isso, mas, ao mesmo tempo, optei por fazer enfim, uma fala de contexto brasileiro, de contexto das juventudes e dos problemas enfrentados durante esse momento. E, para dialogar um pouco com a Carol e também com a Melina, que traz aqui, digamos, aquilo que jovens e coletivos juvenis estão fazendo, estão tentando uma luta, e que eu chamaria de luta que se configura pelas brechas do sistema, e, enquanto isso, vemos imagens de luta e de esperança, e eu acabo fazendo aqui um relato de cenário. Bom, então, o que eu queria colocar para vocês? Em primeiro lugar, que nós estamos com um modelo de Estado brasileiro
Quer dizer, é um modelo de Estado brasileiro que não está apenas nesse trágico contexto de pandemia provocado pela disseminação do Covid-19. É um modelo que vem sendo gestado desde o final de 2016 e se encontra em rápido processo de consolidação desde janeiro de 2019, com a posse de Jair Bolsonaro na presidência da República. Esse modelo, que a gente sabe que está presente em vários países da América Latina e também em contextos internacionais, está ancorado basicamente em dois eixos, tá? De sustentação. É um modelo privatista, de privatizações, e a redução nos investimentos públicos. A sua base se ancora no princípio do Estado mínimo, como referência não apenas para as pautas econômicas, mas também e fundamentalmente para pautas sociais, que compõem, por exemplo, setores como educação básica e superior, setores como educação, saúde e cultura. E chamam a atenção, neste momento, os cortes de investimentos públicos na educação básica e na educação superior, e a suspensão, já há algum tempo, de verbas para o SUS, que vale ressaltar, é considerado SUS, Melina, Sistema Único de Saúde no Brasil. É um sistema público de saúde no Brasil. Melina e a outras pessoas que não são do Brasil. E que, vale ressaltar, é considerado um modelo afirmativo e muito bem sucedido de saúde pública, considerado em várias partes do mundo. Ainda que a pandemia seja uma ameaça a todos os seres humanos, sabemos que a forma como cada governo busca equacionar o enfrentamento da crise acentuará para mais ou para menos os mecanismos de desigualdade já existentes. Como garantir, por exemplo, no caso de países como o Brasil, a proteção de segmentos subalternizados? Se tantas políticas públicas de inclusão foram dissolvidas nesse último ano, como proteger crianças, adolescentes, jovens, idosos, negros, negras e indígenas, pessoas LGBTQI+, imigrantes e refugiados, famílias de população de rua? Alguns exemplos reforçam essa perspectiva de acentuação das desigualdades que estão recortadas pela classe, desigualdades de raça, de gênero, geracionais e, em especial, aqui para as juventudes, foco do nosso trabalho. Em 2018, a população brasileira foi computada em quase 209 mil habitantes, e desse total, 47,3 milhões são jovens entre 15 e 29 anos. E o que mais se destaca no conjunto desses indicadores sobre as juventudes no Brasil é a violência decorrente dos múltiplos racismos, feminicídios, juvenicídios, etnocídios e o assassinato de lideranças de movimentos sociais que enfrentam, a contrapelo, um modelo de sociedade que propõe a dissolução de políticas e de conquistas já alcançadas. O Atlas da Violência do IPEA, aliás, cabe ressaltar que nós acabou de ser publicado um novo atlas agora, há poucos dias, um novo atlas da violência referente ao ano de 2020. Eu consegui fazer aqui algumas atualizações, mas não todas, porque é muito recente. Mas esse atlas, na versão do ano passado, informava que em 2017 houve quase 70 mil homicídios no Brasil, o equivalente a uma taxa aproximada de quase 32% de mortes para cada 100 mil habitantes. E os jovens, mostra o Atlas, são os mais diretamente afetados.
Quase 60% do total de óbitos de homens entre 15 e 19 anos são ocasionados por homicídios, aspas do Atlas. Ainda que homens sejam os mais afetados e a maior concentração de mortes se dê aos 21 anos, as mulheres respondem por um total de 41, quase 42%, distribuídos na faixa etária entre 18 e 30 anos. Ressalta-se que os homicídios configuram a principal causa de morte de jovens, praticamente 52% entre 15 e 19 anos, 50% entre 20 e 24 anos e 40% entre 25 e 29 anos. Do total de jovens assassinados no momento dessa coleta de informações, 95% eram do sexo masculino. Além disso, que nós temos denominado, e que são vários os pesquisadores deste grupo, da Claxo, que fazemos parte, e eu cito em especial o professor Valenzuela, nosso colega mexicano, além dos juvenicídios, os resultados apontam para o aumento da violência letal contra públicos específicos, em especial negros e negras, etnocídios, mulheres, feminicídios e pessoas LGBTQI+. Observa-se que a tendência ao aprofundamento da desigualdade racial nos indicadores de violência letal no Brasil já vinha sendo apontada há alguns anos por indicadores deste mesmo Atlas. Em 2017, por exemplo, 76% das vítimas de homicídio foram pessoas negras. A taxa de homicídio por 100 mil negros foi de 43,1. E a referente às pessoas não negras, de 16. Proporcionalmente, para cada indivíduo não negro, aproximadamente quase 3 negros foram mortos. No contexto atual da pandemia, de acordo com os relatórios regulares, por exemplo, que a Fiocruz vem produzindo, Fiocruz, Melina, é um centro de pesquisa muito importante, sediado no Rio de Janeiro, e principalmente para os grandes momentos de pandemia e etc., desde muitos anos. A Fiocruz, então, tem lançado relatórios regulares, e eu estou aqui baseando no cruzamento que eles apresentaram num boletim sobre a Covid-19 nas favelas do Rio de Janeiro e o cruzamento com a incidência da Covid-19 na população negra vivendo em favelas. E as informações mostram o aumento significativo deste referente de desigualdade. Aspas. O boletim revela que, apesar da ausência de preenchimento da variável raça, cor, em 45% das notificações, ou seja, 45% das notificações da doença, não aparece a informação sobre raça ou cor. A ocorrência da Covid-19 é maior na população negra, nos bairros classificados como concentração altíssima, concentração alta de áreas cobertas por favelas. Destaca-se a vulnerabilidade também das populações indígenas em situação urbana, muitos dos quais vivem em condições de precarização, e a subnotificação de casos para populações indígenas que vivem em centros urbanos é praticamente um problema. E, ao mesmo tempo, para populações indígenas, a gente tem nesses dados de uma conexão entre ataques a direitos indígenas, invasão a terras indígenas
e contaminação de territórios indígenas e aumento da vulnerabilidade, com a presença, por exemplo, de garimpeiros, madeireiros, grileiros, missionários e outros são considerados por esse levantamento da Fiocruz importantes vetores de transmissão da Covid-19. Assim como para juvenicídios e etnocídios e feminicídios, os feminicídios têm destinatárias determinadas. Entre 2007 e 2009, a taxa de homicídios de mulheres negras cresceu 30%, em contraposição a 4,5% de mulheres não negras. A desigualdade racial pode ser vista também quando verificamos a proporção de mulheres negras entre vítimas da violência letal. 66% de todas as mulheres assassinadas no país em 2017 são mulheres negras, quase 70%. Com relação ao gênero, em várias das tipologias urbanas, as maiores taxas de mortalidade, isto é recente, são do sexo masculino. Volto com dados da Fiocruz para esse momento da pandemia. Nos bairros com altíssima concentração de favelas, o valor da taxa de mortalidade entre homens é de 6 para cada 10 mil habitantes. Agora, vale ressaltar que, apesar dos índices de mortalidade da Covid-19 serem mais altas entre a população masculina, as mulheres são a maioria atuando nos trabalhos essenciais durante a pandemia. Para muitas mulheres, o ambiente doméstico em tempos de isolamento social tem se tornado um fator de altíssimo risco e de maior suscetibilidade às violências físicas, psicológicas e sexuais. As violências letais incidem sobre as pessoas LGBTQI+, são as mais difíceis de serem computadas, em função daquilo que já sabemos, da invisibilidade sobre o ponto de vista da produção oficial de dados e de estatísticas no Brasil. Eu consegui atualizar alguns dados que ainda eram precários e continuam com este Atlas da Violência recém-publicado. E a primeira coisa que eu queria aqui colocar é que ainda as fontes de dados são muito precárias e esse Atlas da Violência continua se baseando naquilo que seria um procedimento de coleta de dados pelo DISC, que é um canal que recebe e analisa denúncias de violências de direitos humanos relacionadas a vários grupos, assim como um cruzamento de dados que são produzidos pelo Grupo Gay da Bahia e pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que realizam, através de buscas ativas, juntas às suas redes, contagens de pessoas LGBTQ+, vítimas da violência, e que resultam, então, em relatórios anuais de disponibilidades. O que eu posso dizer aqui de dados que apareceram, então, mais recentemente? Há registros de tentativas de homicídios que contaram, agora, no dado para 2018, com um aumento de 88% de homicídios, atingindo, em 2018, o ápice de sua série histórica.
E, ao mesmo tempo, eu cito o Grupo Gay da Bahia, que traz um dado de 445 pessoas LGBTQI+, que foram mortas em 2017, dos quais 191 pessoas eram trans e 420 em 2018, dos quais 164 eram trans. E, similarmente, a contagem realizada pela ANTRA aponta que 179 pessoas trans foram vítimas por homicídio em 2017 e 163 em 2018. Há também uma outra classificação, outras coisas que eu coletei, mas como o meu tempo está acabando, eu vou pular isso e vou seguindo já para finalização. Rose, correto? Eu tenho mais um minutinho, 2, para terminar? 1 minutinho, 2, infelizmente, porque não, a gente... é isso. Eu vou pular uma parte aqui de outros dados que eu preparei, mas eu quero destacar que há um relatório Colômbia Diversa, do ano passado, que destaca o Brasil como um dos maiores países responsável pela morte e violência de pessoas LGBTQI+. E informa que mais de 1.300 pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexuais perderam a vida de forma violenta nos últimos 5 anos. No Brasil, se estima, é uma citação do relatório, que outras 1.600 vítimas foram assassinadas neste mesmo período. Esse mesmo relatório salienta que, além do mais, a maioria dos crimes de homens gays, bissexuais e transexuais, assim como de lésbicas e mulheres trans, segundo a faixa etária, ocorreu entre 18 e 25 anos e entre 26 e 30 anos, ou seja, dentro de um contexto. Para terminar, eu digo que o que se pode verificar, contudo, como resultado desse trágico contexto de violências é a ausência de respostas que possam identificar os responsáveis pelos assassinatos e a presença de uma constante impunidade, mesmo em casos que a gente sabe como da Marielle Franco, por exemplo, e também, enfim, de uma coordenadora regional dos movimentos atingidos por barragens no Pará, a Dilma Ferreira da Silva, que até agora são assassinatos que não foram, enfim, resolvidos, e os culpados, veja, os mandantes, né, que são esses que precisam ser buscados e encontrados. E eu termino dizendo que evidencia-se que tais indicadores de violências e homicídios articulam tragicamente violências interseccionalizadas, de gênero, étnico, raciais e de classe social. Estes assassinados, são mulheres, são ativistas, são líderes em seus territórios, são responsáveis, no caso das populações LGBTQI+, no caso dos jovens que estão lutando a contrapelo deste sistema desta necropolítica da vida cotidiana, e que, de certa forma, são jovens que eu fiz questão de mostrar nesse panorama que passou aí de fundo enquanto eu falava, de imagens, e torna-se possível considerar que em tempos tão sombrios como estes que estamos vivendo, ser mulher, negro ou negra, gay, trans, periférico, subalterno, jovem, significa ocupar um lugar protagônico no contexto de uma crônica de morte anunciada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Silvinha, Melina, Carolina e Yara, que de fato ela precisou se ausentar. Agradeço muito
a todas, todos e todos que estiveram aqui com comentários, fazendo comentários bastante interessantes aqui no chat, bastante informados, né, e atentos ao debate que estava sendo feito. Gostaria de lembrar uma questão prática: aqueles que desejarem ter a certificação da participação nesse evento, está disponível aqui no chat o link para recebimento desses certificados, e também está aqui no chat a divulgação do Instagram do Juvenália, para que vocês possam acompanhar, né, mais 2 ciclos de conversatórios que acredito que dialogam bastante com a perspectiva que nós hoje trouxemos aqui, e também teremos, desde essa iniciativa da Pró-Reitoria, um webinar dedicado especificamente ao Capão Redondo, que se chama Periferia Criativa, o caso do Capão Redondo. O nosso tempo acabou se alongando aqui um pouco além do que a gente tinha previsto, então, infelizmente, poderíamos passar aqui mais horas, né, discutindo. Eu realmente convido a todas, todos e todas que estavam aqui hoje que retornem a outras atividades. A gente não terá condições hoje de fazer uma roda de perguntas, porque já nos avançamos aqui no horário, mas acredito que a gente conseguiu construir um mapa muito interessante, né? Desde 3 perspectivas diversas, mas dialógicas, né? Que nos falam da importância do ativismo hoje, né? E desse ativismo que tem uma história já, né? Uma história que começa a ganhar força mais claramente nos anos 2000 e que vai, né, se reinventando e se ressignificando, inclusive nesse momento que vivemos hoje. Então, acho que várias questões importantes foram levantadas aqui pelas nossas 3 queridas convidadas, né? Indicando também toda a importância da discussão sobre as violências, mas um marcador que é muito forte, né, para nós, que é pensar o que precisamos fazer de denúncia, mas o que existe de construção, né? E eu termino reiterando a ideia, né, das epistemologias da esperança e da construção utópica e simbólica, que é constantemente refeita a partir também dos ativismos e desse debate que podemos fazer hoje. Então, eu agradeço muito, queria passar a palavra para Cristina Helena e convidar vocês para voltarem para mais discussões, para a gente poder fazer também uma interação mais presente. Obrigada, Rose, obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Falas importantes, me deixaram tocada, mexida. Tem que ter um espaço para colocar essas questões em discussão, para a gente poder fazer algum tipo de transformação. Então, só tenho a agradecer pelo cuidado com essa apresentação. Muito bom. Obrigada a todos e todas. É isso, gente. Então, uma boa noite, Melina e Silvinha, se quiserem também só se despedir aqui, né? E continuamos em outra oportunidade também a discussão. Gracias, Rosy, gracias, Mileni, Cristina, a todos por las palabras. Dejé mi correo por si quieren seguir en algún momento el diálogo. Silvi, una alegría compartir con vos este espacio y bueno, saludos a todos. Silvinha? Sim, muito obrigada para esse grupo, Cristina, Rose, Milene, essa oportunidade de estar com vocês, a oportunidade de estar com Melina, que é sempre uma delícia, uma coisa muito boa. E eu li as coisas que vocês colocaram no chat e teria, obviamente, coisas para comentar, mas ficamos à disposição se vocês quiserem e vamos acompanhando outros encontros como esse, que sem dúvida
a discussão vai sendo, de alguma forma, recorrente e vamos podendo retomar outros pontos. Um beijo para todo mundo e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Não posso só... fiz aqui a divulgação, né, das atividades do Juvenale e dos webinars da Pró-Reitoria, mas também convido aos que assim desejarem, se tiverem interesse no tema, a conhecerem as redes sociais do GT Infâncias e Juventudes, da Claxo, ao qual também estamos vinculadas e onde essas discussões têm ali uma grande efervescência, uma possibilidade de interlocução. Então é isso, pessoal. Milene, muito obrigada pela parceria e seguiremos. Obrigada, gente. Muito boa noite